Bom dia, meus queridos alunos. Desejo que vocês estejam bem em casa, cuidando da saúde de vocês e estudando. Sei que não é fácil, mas sabemos que é possível, né? A palavra mais importante agora nesse momento é comprometimento, né? Eu preciso do comprometimento de vocês com os estudos, né? Nós precisamos continuar. E vocês precisam estar comprometidos para que a gente possa passar por esse período tão difícil sem prejudicar os nossos estudos. Bom, hoje nós vamos falar sobre o capítulo 17 de Língua Portuguesa. Vamos falar sobre coordenação e subordinação. Na realidade, o capítulo 17, ele vai fazer uma abordagem geral. É só uma introdução sobre coordenação e subordinação. Nos capítulos seguintes da nossa apostila, aí sim, nós vamos falar especificamente sobre cada um deles e as suas respectivas classificações, tá certo? Então vamos lá. Bom, ao caracterizar o período composto, percebe-se que ele apresenta a seguinte subdivisão. Pode ser composto por coordenação, por subordinação ou por coordenação e subordinação. Isso significa o quê? Que eu posso ter um período formado só por coordenação, eu posso ter um período formado só por subordinação, mas eu posso ter um período que seja formado por coordenação e subordinação. É aquele período que nós chamamos de período misto, quando nós temos orações coordenadas e subordinadas. Nós já falamos sobre isso, eu tenho certeza que você vai lembrar. Vamos falar primeiro sobre a coordenação. Existe um processo de coordenação entre orações de um período composto, quando tais orações apresentam autonomia sintática, mantendo independência nesse campo, ou seja, sem que uma seja equivalente a uma função sintática da outra. Isso significa o quê? Que se nós tivéssemos que associar uma palavra à coordenação, seria o quê? Independência. Quando ele fala dessa autonomia sintática, ele está querendo dizer que são orações independentes. Tá certo? Uma não depende da outra. Coloquei um exemplo aqui para você entender isso. Cheguei cedo ao estádio, mas não arranjei um bom lugar. Cheguei cedo ao estádio, não arranjei um bom lugar. Você percebe a independência entre elas. É lógico que nesse exemplo ali eu tenho um conectivo, né? Eu tenho uma conjunção ali para fazer essa ligação, mas você percebe que eles são sintaticamente independentes. É o que ele chama de autonomia sintática, coordenação. Essa coordenação pode se dar com ou sem a presença de elementos conectores, as chamadas conjunções coordenativas, gerando, em consequência, orações coordenadas, nomeadas de sindéticas, com conectivos, como foi o exemplo que nós vimos agora há pouco, ou assindéticas, sem conectivos, que serão melhor estudados posteriormente. Como eu disse, hoje é uma visão geral, tá certo? Mas nós vamos falar especificamente sobre o período formado por coordenação, quando temos as orações coordenadas sindéticas e as orações coordenadas assindéticas, tá certo? Bom, se quando eu falo de coordenação, eu falo de independência, de autonomia sintática, isso não vai acontecer com a subordinação. Ao contrário da coordenação, a subordinação pressupõe dependência de uma ou mais orações em relação a uma outra, nomeada como principal. Essa subordinação é de natureza sintática. Bom, coordenação, independência, e subordinação, dependência, tá certo? Bom, coloquei um exemplo aqui, As orações subordinadas são sempre equivalentes a uma função sintática da oração principal. Então, sempre que nós falarmos sobre orações subordinadas, nós teremos a oração principal e a oração subordinada. Olha o exemplo que eu coloquei.
Não conheço a pessoa que você procura. Não conheço a pessoa é a minha oração principal. Que você procura é a minha oração subordinada. Você percebe claramente ali a dependência entre elas. Olha, coloquei um outro exemplo aqui agora. Preste atenção. O síndico convocou uma reunião a fim de que o problema fosse resolvido, mas ninguém compareceu. Você acabou de ver que nós podemos ter um período formado só por coordenação, nós podemos ter um período formado só por subordinação, mas nós podemos ter também um período formado por coordenação e subordinação. É quando nós temos o período misto. Olha o exemplo que eu coloquei para você. O síndico convocou uma reunião, oração principal, a fim de que o problema fosse resolvido. É a nossa oração subordinada, mas ninguém compareceu. É a nossa oração coordenada, tá certo? Bom, as orações subordinadas podem ser classificadas em substantivas, adjetivas e adverbiais. É lógico que nós vamos falar especificamente sobre cada uma delas, mas como eu já havia dito, hoje é só uma introdução sobre esse assunto. As orações subordinadas substantivas são aquelas que desempenham função que, quando expressas por termos de oração, têm como núcleo um substantivo, como sujeitos, objetos, entre outros. Já as orações subordinadas adjetivas desempenham funções típicas do adjetivo, como o adjunto adnominal, modificando um substantivo presente em outra oração. E nós ainda temos as orações subordinadas adverbiais. São as que, a exemplo dos adjuntos adverbiais, trazem para a mensagem diversas ideias, chamadas de circunstâncias. Bom, nos próximos capítulos nós vamos falar especificamente sobre cada uma dessas classificações. Agora você já é capaz de realizar os exercícios do capítulo 17. Você vai fazer todas as atividades. Acredito que você não terá grande dificuldade, mas se precisar, é só chamar. Tá certo? Tenha uma excelente semana, continue cuidando da sua saúde e estudando. Não esqueça o que eu falei lá no início da nossa videoaula: comprometimento. Confio em vocês. Um grande beijo. Fiquem com Deus.